Tatuagens, cara, com símbolos. Você acha que é algo que realmente te traz ali algo verdadeiro ou é simplesmente um desenho ali no seu corpo? Olha, eu tenho os 2 braços inteiros tatuados e eu tenho alguns símbolos, tanto nessa mão quanto nessa mão. Basicamente runa, né? Runa, Berkana, Urus, Ingos, enfim. Tem todos os arquétipos aqui. Você não é obrigado, obviamente, a colocar ali uma tatuagem. Mas a partir do momento que você coloca uma tatuagem, você desenhou um código na sua pele. E esse código vai carregar com você pro resto da vida. Tá desenhado. Que a tatuagem, a gente queima, né? A gente queima a pele. Isso é a tatuagem. Então, se da mesma maneira, se eu faço esse movimento aqui, você tá tranquilo, Rafael? E eu faço esse movimento fazendo uma tir, que é uma runa, onde diz que você tá bem com força e vitalidade. Se isso aqui funciona, imagina o desenho colocado ali. Eu tô toda hora olhando. E detalhe, não preciso olhar para minha mão. Aqui eu tenho uma Ingus, por exemplo, uma runa de energia, de vitalidade. O meu olho pode passar pela mesa, a minha visão periférica, ela tá pegando aqui minha mão. Ela pega em algum momento e puxa. Acabou, puxou o símbolo. Então temos que tomar cuidado com o desenho que vai fazer, com certeza. Porque dependendo do desenho que tu faça, irmão, tu vai levar aquela carga. Aí a pessoa fala, às vezes eu vejo umas tatuagens que é tão pesada de carga. Não do que eu acho, da carga que ela carrega, que pode ser realmente ruim. Quer ver uma coisa bizarra? A cruz do Appetite for Destruction. Geral tem, sabe o quê? Borboleta. Bonita. Mas é uma tatuagem um pouco complicada. Mas como assim, Fernando? Tem nada a ver com magia, com bruxaria. É que a borboleta é um animal que tá o tempo todo o quê? Renovando. E aí? Tu quer isso pra tua vida? Pro resto da vida? Você tem que renovar, mas você tem que também... Chega um momento que você tem que entender. Peraí. Deixa agora eu viver, consumir. Então, muita gente que tem tatuagem de borboleta, às vezes, fica o tempo todo procurando. A cada semana um curso, a cada semana um livro, mas ela não consegue colocar aquilo tudo pra vida dela. E ela pode estar colocando um arquétipo ali que pode causar isso. Aí você fala, e agora que eu tenho uma tatuagem de borboleta, o que eu faço? Calma. Não precisa tirar. Acrescenta um outro símbolo junto para fortalecer esses arquétipos. Equilibrar o negócio. Perfeito. O problema é que se você só tem uma borboleta gigante, pode ser um pouco ruim. Mas, Fernando, vamos falar sempre... de outras tatuagens também, que podem ter outros significados? Eles têm algumas outras, né? Tem sim. Tem algumas outras tatuagens também que tem significado meio difícil. Não que vá desgraçar a vida da pessoa. Mas caveira, por exemplo. A própria caveira também tem uma aqui. Tem uma aqui, tem umas 5 aqui. Não dá pra ver mais, tá escura pra caralho. Então, a caveira, na verdade, eu tenho uma coisa que não é muito... A maioria das pessoas, quando pensa em caveira, pensa uma coisa meio ruim. Mas caveira é renascimento, né? Lembrando que... Todos vão a caveira novamente. Exatamente. Assim, logicamente. Sim. Simbologicamente falando, porque existe a cremação. Mas assim, todo mundo voltará a caveira. Se a gente pegar, por exemplo... Já ouviram falar do acrônimo Vitriol? Já. Bem grau ritualístico, né? Da Câmara de Reflexão do Maçom. Sim. O Vitriol é um acrônimo que significa Visita Interior Terrae Retificando in Venis Occultum Lapidem. Traduzindo, você tem que entrar dentro de você, buscar o teu eu aonde? Aqui no cérebro entérico, que aí você vai se retificar, você vai ver quais são os erros, ou seja, você está voltando para a essência. Então eu não acho a caveira um problema. Na verdade, se a gente olhar o símbolo da caveira, ela não é um problema. Agora, quando a gente vai para a cruz, ela pode ter um problema, porque a cruz traduz o quê? Sofrimento. Perfeito. Sofrimento. Então não é sobre cristianismo, sobre religião, sobre crença. Ela mostra. Não foi só Jesus que morreu na cruz. Não, tem vários e vários. Gente, foram Era milhares. Comum, Era comum. Então a cruz pode gerar um sofrimento. Aí você pode pensar na cruz, de repente a pessoa vai lá e bota a cruz pensando em Jesus, que ele salvou. Maravilhoso. Só que o problema é que não é só isso. Existe um sofrimento. Então você pode estar acrescentando um pouco mais de peso na tua vida. É isso que a gente tem que avaliar, só isso. Eu sempre achei que esse lance da tatuagem, de ser mal ou ruim, era algo mais mental. O significado que você tinha para aquele negócio. É que, infelizmente, quando vira arquétipo, Rafael, aí não dá. Por exemplo, a cruz é um arquétipo. Ninguém inventou. Ela foi um objeto de tortura. A caveira a gente volta. A abelha sempre foi usada como uma metamorfose, como uma mudança constante.
A águia, ela é aquele bicho que tem visão de longo alcance. Eu tenho uma águia gigante aqui. Então aquela pessoa que vai ver as coisas de uma forma diferente. Na verdade, não tem como mudar o arquétipo. O leão, ele é um arquétipo. Só que ele tem o lado bom e o lado ruim. A gente tem que pensar, porque tudo tem o lado bom e o lado ruim. Preguiçoso, quem caça é a leoa. Perfeito. O leão, ele tem muito tesão e muita libido. Maravilhoso. Mas adora dormir e é um puta preguiçoso. Será que a preguiça do leão vai fazer bem pra você? É claro que todos os arquétipos vai ter o lado positivo e o lado negativo. A cruz também. Se a gente for pensar, tem um lado positivo. Mas só tem lado positivo pra quem é cristão. Porque qual é o lado positivo? Filho de Deus morreu por nós. Agora, se tu não é cristão e você tem um símbolo de sofrimento e tu não acredita em Cristo e nem que ele é o Mashiach, como é que vai ficar essa cruz se ela só foi usada pra tortura? Mas nesse caso aqui eu fiz com as Guns N' Roses. Ah, não, é Armas e Rosas. Sim, o Guns, ele é a estrutura dele. É. Não, entendi. Não foi nem Inclusive, tá escrito Guns N' Roses, né? Tá aqui, ó. Guns N' Roses é que tá apetite para você. É que nem. É que o Axel tá também uma tatuagem no braço. É que nem. Eu fiz uma tatuagem. Eu era viciado em Guns também. Eu tenho o Fred Mercury, significa alguma coisa? O detalhe do Fred Mercury é que ele tá. É um detalhe que você vai reparar aqui, Fernando. Você que mexe com esse lance sexual, que ele tá com o pênis ereto. Dá pra puxar aí, ó. Puxa na câmera. Vou dar um zoom aqui. Dá um zoom. Dá um zoom, mostra a onde tá. Aponta com a Aqui, caneta ó. Aqui, ó. Aponta com a caneta aqui. Aqui, ó. A caneta aqui na minha mão. Aqui, ó. Aqui, ó. O penizinho do Fred Mercury. Fred Mercury. Tá aqui volumoso. Tá ereto. Não, mas essa tatuagem do Fred Mercury... Mas olha só. Pegou? Mas olha só, se a gente for analisar a tatuagem do Fred Mercury, olha só, ele tá numa posição extremamente... Numa posição, agora sem brincadeira, ó, é uma posição de poder... Perna aberta, ele tá todo do jeito que ele tá, a mão tá pra cima, esse negócio em volta aí parece que é tipo uma energia. Então assim, é uma tatuagem que gera energia, gera poder. A gente tem que entender o contexto todo que tá aí. Você tem uma energia de poder, você fez ali por causa do Guns N' Roses. Essa aqui é a que só tem no braço também, Vitória ou Morte aqui. E essa aqui tem simbologia, né? Essa já tem simbologia. Essa aqui também. É. E você vê, né? Armas e Rosas, Vitória ou Morte, tá vendo? O Axel trabalhava muito o hermetismo, né? Muita dualidade. Rosa é uma coisa maravilhosa, uma coisa bonita, o homem dando pra mulher. E arma já estamos falando de morte. Vitória, sabe, derrota. Aí tem o personagem com a Vitória, o Fred Mercury. Então isso tudo é uma forma de como você se expressa. Por que você botou? Eu tenho um lobo aqui, uma serpente aqui, eu tenho um olho de dragão, tenho uma águia e tenho um leão. São os meus animais mais preferidos, que tem o lado positivo e o lado negativo. Eu sei quais são os lados negativos. Eu estudei isso para colocar a figura. Só que eles me representam, porque me dá força esses arquétipos. E tudo tem o lado sombra, né, Fernando? Tudo vai ter lado sombra, cara. Não tem como fugir disso. Não tem jeito, né? E falando em lado sombra, como o pessoal costuma às vezes colocar, o filmes e séries fez uma pergunta interessante, principalmente para quem curte o canal aqui também. Ele falou aqui, ó. Eu mesmo tenho uma tatuagem do Star Wars aqui, que pra mim, o desenho que eu escolhi foi em relação ao equilíbrio. Tem o Darth Vader, tem o Yoda, então eu quis dizer que existe o bem e o mal. Perfeito. E às vezes você tem que ter o lado bonzinho e outras vezes você não pode ser tão bonzinho também. Ó, tatuar um Baphomet traz que tipo de energia? Então vamos pensar, se a gente pensar que o Baphomet tá na carne... Você está trabalhando a energia da carne, energia de riqueza, de prosperidade. O que é a minha preocupação hoje em dia é o seguinte: é quando a gente tatua uma coisa pensando sempre numa direção mais carnal. Igual, por exemplo, o podcast de vocês é um podcast extremamente espiritual. É uma busca. O problema que eu vejo hoje em dia é que muita gente está na espiritualidade para ser próspero, rico. Aí vai lá e chama uma entidade, um paimon. Chama... Mamon. Exatamente, o Amon. E eu não tô falando se você deve ou não deve. Eu tô falando o seguinte: será que você chama alguma entidade pra falar assim, ó? Eu quero melhorar, porque eu quero ter menos impulsividade. Eu quero ser um cara melhor pra minha mulher. Ninguém faz isso, irmão.